Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios da Magia. Eu sou Aniniel e hoje nós falaremos sobre um tema até um tanto que tem uma opinião muito diversificada: manifestações, né? Bom, eu vou falar sobre conforme as áreas que eu trabalho, né, que é a magia cerimonial. Mas por que eu optei por fazer esse vídeo? Porque hoje em dia, né, atualmente no meu ocultista, o que se vê de pessoas achando que vão fazer um ritual e vão ver como um exemplo para quem é fã de mitologia grega e gosta de ver filmes, no filme Percy Jackson, o Ladrão de Raios, quando o Hades, né, ele adentra o acampamento e se manifesta como um ser de fogo. As pessoas elas acham que vão ver aquilo, certo? Bom, isso pode acontecer? Pode, mas é o que? Um caso em um milhão, né? O pessoal me pergunta muito: você já viu manifestações? Já vi várias, de várias formas, em vários rituais, de vários seres diferentes. Mas o que acontece? Hoje em dia, as pessoas elas têm uma visão errada sobre o que é uma manifestação. Se você não tem uma sensibilidade, uma capacidade mediúnica, né, para sentir energias, para sentir forças, você praticamente não vai sentir nada. Tanto que magistas iniciantes que adentraram agora, né, na questão de rituais, chamando divindades, seres, seja o que for, eles relatam: mas eu não vejo nada. Mas em muitos casos eles têm um resultado. Porque o que acontece? O ser está ali, mas você não está o vendo. Essa é a questão. Por quê? A mediunidade não está desenvolvida, certo? E aí o que acontece? O pessoal também pergunta muito: fala um pouco sobre essa questão da mediunidade, como que eu posso desenvolver isso? Cara, uma meditação, uma simples meditação, ignora meu gado de fundo, né? Uma simples meditação pode auxiliar nisso, né? Meditação ali, o que? 30 minutos de manhã, 30 à noite, não vou estipular um tempo, porque cada um tem o seu horário, mas vamos lá, né? O que vai acontecer? Você vai começar a perceber as energias, né? Você vai saber o que é energia que vem de dentro, o que é energia que vem de fora para dentro, né? E aí você vai começar a ter uma certa sensibilidade. E em muitos casos também desbloqueando a visão astral, né? Podendo assim ver o espírito. Conta, por exemplo, o pessoal pede muito, conta um caso seu. Foi o que? Com o Orobas, né? Eu vou citar alguns casos, né? Vão ser breves, mas que foram onde ocorreram as maiores manifestações. Foi com o Orobas, né? Aonde ele não queria se mostrar, ele não queria aparecer. Aí eu falei com ele: já que você está aqui, mostra que você está aqui, então mostra sua presença. Cara, assim, eu digo pessoal, não façam isso, porque eu moro num apartamento, né? Para quem me acompanha assim há mais tempo já sabe. O que aconteceu? O apartamento todo começou a tremer. Apartamento, janela, fez tudo tremendo. Aí ele apareceu e falou: tá bom para você? Outra manifestação com o grande rei Baal, né? Ou Baal. Essa é uma manifestação comum, né, de acontecer nos casos do Baal, onde nós já somos acostumados com a presença dele. Que você vai, executa o ritual e aí a casa se enche de moscas, né? A casa encheu de mosca para lá, mosca para cá, finalizou o ritual, sumiu, certo? Essa é uma manifestação comum da presença do grande rei Baal, né? Mas que tipos de manifestações que pode acontecer? As mais comuns são manifestações de temperatura, né? Às vezes você mora, por exemplo, eu moro em Minas Gerais, então aqui é um lugar que tem a tendência a ser um pouco mais frio. Já houve casos, o quarto está batendo quase 40 graus. Passar disso, certo? Chamando alguns espíritos do fogo. A mesma coisa com os espíritos da água. De eu começar a sentir, às vezes, frio, leves brisas, né? E por aí vai. Cada espírito vai se manifestar de uma forma diferente. É muito difícil para a gente conseguir datar todas as formas, né?
Ah, mas em questão de personalidade, a questão de personalidade também envolve na manifestação. Há espíritos que virão de forma mais agressiva. Por exemplo, não tão agressivo, mas o Buni. Se você chamá-lo fora da hora de Vênus e você não tiver afinidade com ele, ele vai vir puto, 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 certo? Bom, outro espírito que também faz uma manifestação agora um pouco mais agressiva, às vezes Moloch, Malfas, Andras, são espíritos aonde a manifestação deles ela tende a ser agressiva, aonde a intenção deles é te colocar o medo, certo? Por exemplo, a manifestação do grande rei Paimon, né? Que ocorre sons de carruagens, às vezes você ouve até trombetas, né? Dignos mesmo da entrada de um rei, né? É um cara assim que te esculacha, né? Ele te coloca lá embaixo, ele não raras vezes ele te afeta no físico, mas na sua autoestima ele acaba com você. Bom, mas vamos voltar, né, ao foco. Quando eu falo sobre manifestações, eu estou falando não só de coisas saírem voando, de coisas explodirem, né? Isso aí tem muito relato por aí, né? Bom, quando a gente fala sobre uma manifestação, a gente está falando do sentido real da presença do espírito ali, né? Do ser, da entidade, deidade, né? Essas manifestações elas podem ocorrer de várias formas. Como eu já mencionei, às vezes temperatura é o mais comum. Raras vezes você realmente vai ver o espírito ali, né? Ah, mas vocês veem? Sim, porque a gente já tem mediunidade, ela é trabalhada, entendeu? Então muitas vezes você consegue ver o espírito. Ah, mas eu não consigo, porque há casos da pessoa não ter a terceira visão, certo? Tanto que se você olhar ao longo da história, as operações mágicas elas eram feitas, né, com mais de uma pessoa. Geralmente era um conjurador, um médium, um para segurar a parte dos instrumentos, outro para segurar a parte dos outros instrumentos. Por exemplo, a chave maior de Salomão, lá data, né, lá mostra como é feita uma operação mágica desse nível, né, desse tipo. Mas, bom, quando a gente fala sobre manifestação, pelo menos, eu falo do sentido total da coisa, que pode acontecer de coisa queimar, coisa explodir, coisas tremer, pode acontecer de tudo. Mas o que acontece? Quando você está se iniciando, raras vezes você vai ter uma visão surpreendente. Né? Aquela coisa, nossa, ele veio aqui, eu vi ele, falei com ele, certo? São raras as vezes, entendeu? Raras as vezes. E aí o que acontece? Isso tende a frustrar as pessoas, porque eles acham que na hora do ritual vai ser uma visão hollywoodiana, onde você vai, o caldeirão vai começar a pegar fogo do nada, a lâmpada vai estourar, apesar que há espíritos que fazem isso. Não vou citar nomes, porque são espíritos de um nível muito hostil, né? São bem hostis. Mas, bom, eu já posso falar que isso não vai acontecer, né? Você não vai ver uma manifestação do nível de um filme, né? Você não vai ver gente flutuando, nem nada do tipo. Isso é muito raro de acontecer, muito raro. E aí o que acontece? A pessoa tende a se frustrar. Ah, porque eu não vi nada, eu não senti nada. Não é porque você não viu, porque você não sentiu, que ele não está ali, certo? Por exemplo, o Diamond City, né, que é um diamond que o pessoal fala muito. Eu mesmo já trabalhei com ele, que o pessoal fala. Ah, porque ele é muito leve, ele é muito sutil. Eu senti uma densidade muito grande na presença dele, entendeu? Muito grande, que nem o Agares, né? O Agares, ele remove do nada a porta mexendo. Bom, retomando aqui, né? Vamos lá, continuando. Tive que parar aqui só para resolver um BOzinho. Mas vamos lá, né? Quando a gente fala sobre manifestações, vocês não vão ver aquela coisa de cinema. Você não vai ver, por exemplo, aqui até um desodorante aqui. Você não vai ver esse desodorante pegar e sair voando.
Cara, isso aí é raro de acontecer. Eu já vi? Eu já vi. Era Daimon? Não. Era um obsessor que eu nem sei o que era aquilo, só sei que era forte. Ele conseguia mandar cadeiras, né? Cadeira para o lado, em cima das pessoas. Mas quando nós falamos sobre fenômenos de manifestação, às vezes você consegue vê-los mais após o ritual do que durante. Eu mesmo, quando me iniciei, né, na questão da alta magia, da magia cerimonial, eu via mais manifestações após do que durante. Hoje em dia eu vejo das duas formas. Porque com o tempo você aprende a pedir para o Espírito para ele te mostrar a presença dele, né? Mas você também aprende a observar a presença dele no ritual, né? E o que acontece? A magia, ela acontece nos mínimos detalhes. Ela não vai... Cara, vão ser raras as vezes que você vai chegar, né? Você vai falar, manifeste-se diante desse círculo e deste triângulo em nome de Adonai, e que você vai ver o portal abrindo. Ah, você já viu? Eu já. Entendeu? Eu vi, por exemplo, aqui, ó, estou com o meu tarô aqui, por exemplo, é o selo, né? Eu vi perfeitamente uma porta se abrindo e o espírito saindo, e ele perguntando: por que um mísero ser humano ousa a me chamar? Já chegou assim, né? E aí o que acontece? Às vezes você também tem o que eu chamo de manifestação mental, né? Aonde você vê tudo mentalmente. Já houve casos, se eu não estou enganado, com o Daimon Buni, né? O nosso grande duque, aliás, Agios Buni, né? E aí, está lá fazendo a primeira conjuração, na metade dela, eu vejo no triângulo um vulto indo em direção ao triângulo. E aí ele apareceu e perguntar por que eu tinha chamado ele novamente. Então, o que acontece? Quando você fala sobre manifestação, ela é nos mínimos detalhes. São raras as manifestações de grande escala, né? Que você vai falar, pô, não se manifestou mesmo, entendeu? Bravo, né? Apareceu, entendeu? De duas, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu simplificar a situação. Dois fatores que podem fazer isso acontecer: você ter uma afinidade muito grande com o espírito, e a segunda, você ter uma mediunidade muito treinada e aflorada. Ah, qual dos dois que você tem? Um pouco de cada, né? Como eu já mencionei em alguns outros vídeos, quando eu era mais jovem eu tinha toda uma visão e eu acabei fechando, porque eu era... deixa eu resumir, a palavra era o inferno. Você não tem paz, né? Mas, bom, pessoal, antes de a gente continuar, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você está gostando também, compartilha e comenta, né? Mas vamos lá, continuando. Quando você pede uma manifestação para o espírito, ele pode se manifestar de várias formas, e aí que também entra um conselho, para vocês tomarem um certo cuidado sobre a forma que vocês vão pedir que ele se manifeste. Eu já fiz um pedido errado, que eu tomei... quem já foi atropelado vai entender o que eu estou falando. Ou para quem já tomou uma pancada muito forte na questão do tórax, né? Eu estava com a nossa grande duquesa Gremory, né? E eu fiz a mesma bosta que eu fiz com Orobas. Eu falei com ela, já que você está aqui, me mostra seu poder. Dentro do círculo mágico, eu senti como se, não estou brincando, eu tivesse tomado um coice, aqui assim, ó. Um coice, com 2 pés no peito, que eu fui para trás, eu já dei aquela puxada de ar, e aí ela falou: da próxima vez que você me desafiar, eu te tiro de dentro deste círculo e te mostro a minha real capacidade. Pois é. Foi o que? Eu afrontei ela e ela, como uma forma de ofensa, né, se manifestou. É também um exemplo de manifestação. Uma manifestação idiota. Não façam. Mas é uma manifestação. Outra forma de manifestação delas, né? No meu primeiro ritual com o Buni, ele se manifestou através das velas, né? A comunicação entre mim e ele foi feita através das velas. Eu usei uma vela como um oráculo, né? Eu consagrei tudo certinho. E aí,
à medida que eu perguntava as coisas, ele respondia entre sim e não, através da chama das velas, né? Já houve casos do Espírito se manifestar através da chama do incenso, né? Ah, mas uma questão, um adendo, né? Que o pessoal me pergunta muito, como eu vou saber se o Espírito realmente chegou? É só você observar. Como eu mencionei no início do vídeo, observa o ambiente. Como assim observa o ambiente? Quando você começa o ritual, o ambiente está calmo, está tranquilo. Observa a temperatura, até mesmo o vento. Já houve casos de eu estar no meio do ritual e eu perguntar, você está aqui? E eu senti só você, perto do meu ouvido. E eu vi estou, certo? Isso também pode acontecer. A manifestação ela acontece nos mínimos detalhes. Manifestações, elas não, que nem eu já falei e repito, ela não vai acontecer que nem no filme, onde você vai perceber ali um monte de coisas, né? Ah, o quarto ficou escuro, também acontece. Já chamei Diamonds em um sol de 3 da tarde, que o quarto, ele escureceu, ó, como se estivesse aqui assim, e o que aconteceu? Ele fez isso. O quarto foi fazendo assim, certo? Do nada. E aí o que aconteceu? O Espírito se manifestou ali, né? E aí, o quarto escurecendo, o único local onde havia luz era em volta do triângulo, né? E aí ele apareceu, mais escuro, deu para ver nitidamente a forma dele, uma sombra, né? E aí falei o que eu tinha que falar, pedi o que eu tinha que pedir, né? E ele foi embora. Um exemplo, acabei de me lembrar, Hélios, né? O nosso grande duque da justiça. No meu primeiro ritual com ele, ele me testou, né? Ele me testou por um bom tempo. Chamei a primeira vez, o quarto escureceu, senti a presença, sumiu, clareou. De novo, escureceu, sumiu, clareou. De novo, escureceu, sumiu, clareou. Aí eu pensei, já me veio a intuição, ele está te testando, continua. Na hora que eu estava na quarta evocação, né, que eu estava repetindo pela quarta vez, ele apareceu. E aí ele falou, ele apareceu, né, já em forma humana, nem precisei pedir, e aí ele pegou e falou, parabéns, você passou. E sim, eles também nos testam, e isso foi uma forma de manifestação. Sombra, claridade, é claro, a gente também tem que interpretar, né? A gente tem que ponderar a situação e ver a questão, né, do ambiente, até mesmo o clima. Como que está o clima? Está nublado, /sol, está chuvoso, está com sol, a gente tem que ponderar isso tudo, né? Eu também não vou dizer para a pessoa, porque isso é manifestação, isso e aquilo, não. A gente tem que ponderar. Quando você tem uma sensibilidade energética, você sabe o que é espiritual do que é terreno, né? É que nem casos aonde as cortinas, é uma cortina quase igual essa daqui, né? Tá até com alguns detalhes, com um dos meus gatos. E o que aconteceu? Quando eu vou fazer o ritual, eu fecho o quarto todo. Fecho os vitrôs da janela, fecho a janela, a porta, tudo. O tempo fica todo fechado. Houve casos, na hora do Daimon chegar, as cortinas irem para trás, né? Como se tivesse um vento muito forte. É também um sinal de manifestação. E aí é que eu digo, a manifestação ela ocorre em pequenos detalhes, né? Você vai ver uma manifestação real, mesmo digna de cena de cinema, depois de anos de trabalho com o mesmo espírito, certo? Depois de anos. Por um exemplo, quem me acompanha nas redes sociais vê que às vezes eu posto uma foto ou outra de um pequeno banquete. No último banquete que nós fizemos, houve um dado momento que quando nós iniciamos a ritualística, eu senti uma presença. E aí eu estava assim, ó, de frente para o altar e eu me virei assim, ó. Quando eu me virei, eu vi na porta a silhueta. Ele já estava ali. Não houve nem o início da ritualística, ele já sabia, né, que aquilo ali era para ele.
E é aí que eu falo, é a mediunidade. Eu vi o espírito, não foi uma manifestação, foi uma visão do espírito, certo? Ah, mas e quando o espírito não quer aparecer? Você vai ter que forçar, certo? Aí é a questão da manifestação forçada. Quando o espírito não quer aparecer. É que nem Dantalion. Dantalion chega no triângulo, cruza os braços e fica te olhando. Ele não fala, né? A mesma coisa quando o espírito não quer vir. Para quem estuda o básico, né, do ocultismo, você aprende que os espíritos eles têm entre aspas, um poder de persuasão, aonde eles podem nos induzir, né, a visões que não existem. Simplesmente porque não querem falar conosco. Isso pode acontecer. Elementais que tendem a fazer isso, né? Também é uma forma de manifestação. Uma manifestação que eu já vi acontecer. Eu sempre deposito ali um cálice com um pouco de vinho, né? O mesmo vinho que eu tomo, que é até uma questão de respeito ao daimon, né? Ou ao espírito ali presente. E aí é um cálice onde ele é mais ou menos desse tamanho, ele deve ter uns 6 centímetros de recipiente, né? Eu coloco mais ou menos uns 4, 5, e aí durante o ritual eu falo, olha, eu te oferto este cálice com vinho, né? Como uma passagem de honra e respeito a ti e agradecimento à tua presença aqui. E eu olhar para o cálice e eu vi ele diminuindo a bebida drasticamente. Não foi muito. Foram o que? Milímetros. Mas eu vi a bebida diminuir, certo? É também uma manifestação, e é o que eu digo, ela ocorre nos mínimos detalhes, mas é depois de anos de trabalho com o espírito, né? De você estar ali com ele, que ele passa, entre aspas, a ter uma confiança em você para se manifestar. É que nem conversar com o espírito. Se você chama o espírito a primeira vez e vai conversar com ele, bem provável que 90% do que ele te falar seja mentira. Eles não confiam em você, certo? Eles não gostam de você, eles não sabem nem quem você é. Então, manifestações, elas podem ocorrer em mínimos detalhes. Eu já vi manifestação ocorrer em banimento, para vocês terem uma pequena noção. Um banimento que ocorreu uma manifestação. Tinha tanto portal aberto, mas tanto portal, que começou a dar problema. E aí, o que aconteceu? Fomos lá, né, fizemos várias limpezas e banimento, e por último, eu fiquei responsável por fazer o RMP, Ritual Menor do Pentagrama. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu falei a última palavra, né, para finalizar o básico do ritual, eu falei e que se selem todos os portais aqui presentes. Na hora que eu falei isso, eu sempre oriento para a pessoa, fecha a casa toda a casa. Na hora que eu falei isso, a gente só ouviu uma porta batendo com muita força. Aí eu já estranhei, falei, o portal foi fechado, né? Então, gente, hoje foi um vídeo assim, até bem, só uma orientação mesmo, falando sobre um pouco de manifestação, né, contando alguns exemplos aí, de como pode ocorrer. Se você realmente quer ver uma manifestação, quer ver uma coisa assim, digna de cinema, trabalhe sua mediunidade. É a melhor coisa que você pode fazer. Se você quer ver realmente o espírito, quer ver, ouvir, falar com ele mesmo, pessoalmente, entre aspas, pessoalmente, mediunidade, é meditação, é cuidado consigo mesmo, é equilíbrio, né? Busquem sempre o equilíbrio do corpo, alma e espírito, quer dizer, corpo, mente e espírito, né? Busque sempre esse equilíbrio que vocês, com o tempo, né? Eu não vou dizer para vocês que é da noite pro dia, porque não é, né? É com o tempo, é meditando todo dia, se dedicando todos os dias ali, um cuidado consigo mesmos, que você, com o tempo, você vai aprender a perceber